No sistema Sagres de Comunicação, a gente traz uma personagem hoje para um bate-papo especial, para a gente saber um pouquinho da vida dela e dos desafios que ela assumiu tão jovem, né, num esporte tradicionalmente para homens. Durante muito tempo, né, a mulher não poderia entrar no esporte, ela foi quebrando barreiras, né? Nós temos hoje profissionais que apitam, profissionais que estão inseridas na comissão técnica. Na Europa nós temos mulheres dirigindo alguns clubes, nós temos mulheres comandando muitos outros na Europa, e aqui no Brasil também nós temos mulheres comandando clubes. Eu estou falando com a Luísa Estevão, né, presidente do Brasiliense, né, time que foi fundado na virada desse século, né? Foi um time fundado pelo pai dela, Luiz Estevão, ex-senador da República. Um time que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B em 2004, a Série C em 2002, já tinha conquistado a Série C, subiu para a Série B. Antes tinha chegado ao vice-campeonato da Copa do Brasil, num jogo, uma decisão que eu acho que o torcedor do Brasiliense não esquece, né? O Brasil inteiro torcendo para o Brasiliense, o Corinthians, né? Muita gente diz que foi com a ajuda do apito amigo, acabou conquistando o título. Tá mais provado já se for assistir esse jogo. Antes, antes da saudação dela, ela já deu uma cutucada aí, reclamando e lembrando dessa decisão entre Corinthians e Brasiliense. Brasiliense que disputou a Série A em 2005, foi a única participação da equipe, ela acabou sendo rebaixada. Tem 9 canecos lá no futebol do Distrito Federal. Tudo bem com você, Luísa? Um grande abraço, tudo bem? 23 anos, né? Mulher, jovem, trabalhando no futebol. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Desculpa aí já a minha interjeição no meio aí, mas quando esse jogo do Corinthians e Brasiliense tá no meu coração ali com uma cicatriz ali, entendeu? Então, eu tenho até fotos, eu pequenininha nesse jogo, né? O jogo foi em 2002, então eu tinha 7 anos. Mas o time foi fundado. Eu tinha lá meus 4, 5 anos, e desde então sempre meu pai sempre me levava para todos os jogos. Eu ia, lembro de ficar nos braços dele indo pro vestiário. Minha mãe também sempre acompanhando, a família inteira. Então eu tenho aqui meus 5 irmãos mais velhos, né? Todos sempre acompanham o time, mas eu fui aqui, tomei conta desse projeto aqui também para mim, que era o sonho do meu pai de infância, né? Então agora virou o meu sonho também. A gente está caminhando aqui agora para o 10ª taça, né? Vamos ver. O campeonato ainda não voltou aqui do Candangão, né? Por causa da, claro, nossa preocupação com a pandemia. Mas quando voltar, a gente espera aí que a gente consiga trazer a nossa 10ª estrela aí do Campeonato Candango. A gente vai falar sobre vários assuntos, então deixa eu já começar sobre essa situação aí de vocês, vizinhos aqui do nosso estado, né? Como é que está a situação do Campeonato Candango? Ele parou em que momento e quais as tratativas para a volta da competição? Vocês já têm uma data para o retorno? Então, nós não temos uma data para o retorno, até porque quem decide isso não é o clube, né? É a federação, junto com o governo, junto com, dependendo de cada cidade, cada estado, vai ter um decreto diferente, né? Dependendo de como está o andamento da pandemia naquele local. Aqui, nós estamos tendo, há umas 2 semanas, várias reuniões com a Secretaria de Esportes, eu acho que até também com o Banco do Brasil, sobre incentivo ao esporte aqui e tudo, e sobre essa volta do campeonato, com a federação também, mas até agora nós não temos nenhuma data confirmada. O Bento está treinando, mas é um treino adaptado, né? Acatando todos os decretos que o governo nos deu, né? O protocolo dos médicos também aqui, que fizeram uma comissão com a CBF para fazer os protocolos. Mas o Brasiliense teve uma reapresentação algumas semanas atrás, que foi para fazer os testes da Covid, né? Temos até um vídeo lá sobre esse dia, e desde então nós vamos fazendo testes toda semana pro coronavírus, para a gente poder continuar treinando. O CT, no momento, a gente não está fazendo uso de academia, que ainda está vetado aqui no DF. Nós fazemos treinos muito, assim, são treinos físicos, são treinos separados, sem contato, que é algo que a gente também tem que seguir o decreto, mas estamos treinando aí, esperando
ganhar esse campeonato quando voltarmos, né? Aqui em Brasília, nem todos os clubes estão treinando, porque apesar de estarem liberados os treinos, não tem uma data ainda para a volta do campeonato, então alguns clubes estão segurando ainda essa volta. Eu não sei dizer de cabeça aqui todos que são, mas a gente vai disputar também, né, a Série D, então estamos esperando ainda também uma data de volta da Série D que ainda não veio, mas a CBF já deu várias vezes a entender que não tem intenção de não tê-la, né? Então a gente vai ter sim a Série D, só não sabemos quando ainda, mas estamos caminhando para reforçar o time e treinar muito para a gente subir esse ano para a Série C. Vocês contrataram o Mauro Fernandes, é o técnico do Márcio Fernandes, técnico. Mauro Fernandes é o nosso ex-técnico. Aí nós contratamos o Márcio Fernandes. Eu confundi os dois, porque os dois passaram aqui pelo futebol goiano. O Mauro trabalhou no Goiás, no Atlético e também no Vila. E o Márcio, recentemente, comandou o Vila Nova na conquista do Campeonato Brasileiro da Série C, né, em 2015. O Vila foi campeão da Série C sob o comando do Márcio Fernandes. Que impressão você tem, o futebol de Brasília tem em relação ao futebol goiano, né? Aqui nós temos 3 grandes clubes, podemos dizer assim, mas qual que é a leitura que vocês têm em relação ao nosso futebol, né? Durante muito tempo, Brasília e Goiás foram rivais, assim, tinha a Copa Centro-Oeste, mas com o tempo o calendário foi se distanciando, essas competições, infelizmente, não fazem mais parte do ano. Qual a impressão que vocês têm do nosso futebol, Luísa? Nossa Senhora. Bom, eu acho que o futebol goiano, né, é um futebol muito bom, tem muito time bom para conseguir também colocar Goiânia, Goiás no cenário nacional, não só com o Goiás, né, e o Vila Nova, que eu acho que são os 2 times que têm a maior rivalidade lá, não tenho certeza. Mas eu sei que a gente tem até a torcida nossa, afiliada à torcida organizada, à torcida do Vila, então a gente ainda tem muita conexão com o esporte goiano. Ano passado, ou esse ano, eu penso em temporadas, não em anos. Então, na temporada passada, a gente teve um jogo contra o Goiás, né? 2 jogos ida e volta, e eu vou te contar que o jogo aqui em Brasília a gente deu trabalho para eles, viu? Mas eu sempre, assim, a gente tem um contato muito próximo com eles lá. Aqui no campeonato do DF, a gente tem 2 times que tecnicamente são Goiás, né? Que são Lusiana e Formosa. Mas eles se afiliaram aqui pela proximidade à federação do DF, e aí as federações são separadas. Mas é claro que a gente sempre mantém nossos calendários tentando marcar amistoso um com o outro, nossa relação ali é sempre muito próxima. Vamos falar daquela final de 2002, né? Corinthians e Brasiliense. O Brasiliense surpreendeu, né, todo mundo e ao longo da campanha foi ganhando torcedores pelo Brasil, né? Ainda mais quando chega numa final contra o Corinthians, todo mundo queria ver o time de menor expressão levando a melhor, né? Para vocês aí do Brasiliense, o quanto doeu perder aquela decisão para o Corinthians? Doeu muito, mas também ficou muito marcado na história, né? O famoso jogo, assim, a gente até lembra do Simon, que foi quem apitou esse jogo. Porque no primeiro jogo foi assim, claramente várias faltas não marcadas a favor do Brasiliense, várias marcadas pro Corinthians. Nós tivemos pênaltis anulados, tivemos muitos problemas com aquele jogo que, no nosso coração aqui, o Brasiliense ganhou, né? Mas o jogo da volta aqui em Brasília foi um jogo também histórico. Eu gosto muito de ver assim, os estádios aqui de Brasília lotados. Foi lá no Cerejão, um golaço do Wellington Dias de falta. Outro dia a Sport TV passou esse jogo numa das reprises, né? Eu fiz uma live no Instagram com os torcedores assistindo, tudo, relembrando. Foi um jogo assim que, apesar da gente ter perdido, né, todo mundo lembra dele. E o Brasiliense era para ter ido para Libertadores esse ano, né? Caso a gente não tivesse sido roubado naquele jogo. Mas a gente foi também depois, em 2007, para a semifinal da Copa do Brasil também. E vamos ver se a gente ganhar o Candangão esse ano também. Já tem Copa do Brasil para a gente ano que vem também. Então vamos ver se seguram nós aí. Estou falando com a Luísa Estevam,
presidente do Brasiliense, clube do Distrito Federal, né? Clube jovem ainda, tem 20 anos para o futebol, um clube ainda considerado muito jovem, né? Ainda tem uma longa estrada pela frente. Aí no DF o Gama é o grande adversário do Brasiliense, tanto fora como dentro, como fora, nos bastidores. Eu vejo que você e o pessoal do Gama, vira e mexe, estão se estranhando. Meme, eles fizeram meme com a minha cara agora. Eu sempre quis virar um meme. Não, mas é uma rivalidade que é histórica também, né? Eu acho que o Gama era meio acostumado a ser o maior daqui da cidade, tudo, e o Brasiliense chegou, foi o time mais rápido que subiu para a Série A, foi 5 anos de existência de time, foi segunda divisão do Candango, ganhou, primeira divisão do Candango ganhou, foi para a Série D, C, B e A tudo de uma vez. Então, eu acho que essa rivalidade começou a partir daí, né, que veio uma grande torcida para o Brasiliense, e essa rivalidade continua até hoje. O Gama Brasiliense, eu acho que é a rivalidade mais forte que tem aqui em Brasília. E, assim, apesar da rivalidade, às vezes, fora de campo, eu acho que passar um pouco dos limites, né? Porque eu acho que ali tinha que ser dentro de campo e fora, todo mundo se ajudar aqui pro futebol candango subir, né? Mas eu acho que a rivalidade também é parte do futebol, a torcida é parte do futebol, e é muito bom ver um estádio lotado num clássico Gama Brasiliense. Desde que o Brasiliense ganha, é muito bom. Se não ganhar, ainda é bom não. Luiz Estevam, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do futebol. Você chegou a concluir o curso de psicologia? Oh, cachorro. Olha a cachorrinha aí. Qual o nome dela? Ela, enfim, eu não concluí ainda o curso de psicologia ou atrasou um ano agora, provavelmente, né, por causa da pandemia. Na verdade, antes disso eu fiz 1 ano e meio de engenharia, saí, enfim, estou em graduação ainda. Mas eu assumi o time, eu acho que eu tinha 19 anos, né, começou a sair na mídia, assim, tudo quando foi no meu primeiro ano de gestão. O Brasiliense não tinha ganho o campeonato há alguns anos, não estava no cenário nacional há alguns anos, e foi no meu primeiro ano de gestão que nós levantamos aquela taça do Candangão e voltamos ao cenário nacional, né? Então, realmente, assim, eu não gosto de, né, aparentar, assim, que eu sou melhor que os outros. Claro que, assim, não é esse o ponto, mas muitas pessoas, por eu ser muito nova e por eu ser mulher, tentam desmerecer muito meu trabalho, mas, infelizmente, eu sinto informar todo mundo que a gente vai dar muito trabalho ainda. Você começou, então, nesse período aí, né, começou a ser preparada pelo seu pai, né, o Luiz Estevam, ex-senador, para chegar a esse posto de presidente, comandar a equipe do Brasiliense. Como é que foi esse período de preparação, né, quais principais conselhos você recebeu, além do seu pai, quem mais te ajudou a ter aí bagagem para assumir essa responsabilidade? Na verdade, eu não tive muita preparação, né? Eu entrei com 19 anos já de cabeça ali e assumi e pronto, né? Foi na época que meu pai foi preso, que ele não pôde mais, infelizmente, dar tanta atenção ao time, foi uma coisa que estava machucando ele muito. Então, eu assumi esse cargo. E desde então, a gente vem fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que qualquer pessoa que segue a gente pode ver isso. Eu sempre brinco nessas entrevistas... Desculpa, cachorro. Eu sempre brinco nessas entrevistas que eu, apesar de ter 3, 4 anos de experiência oficial no Brasiliense, na verdade eu tenho 20 anos de experiência, porque quando o time foi fundado eu já estava lá. Eu nasci, cresci naquele campo, aprendendo tudo que eu tinha que aprender, entrando no vestiário sempre, ouvindo o que meu pai tinha a dizer. Então ele, claro, é um exemplo muito grande para mim. E, assim, eu não consigo descrever um tipo de treinamento que eu tive, porque foi uma vida inteira disso, né? E nesse período em que seu pai teve preso, eu queria tocar nesse assunto com você. Qual era a ligação sua com ele em relação aos assuntos do Brasiliense? Ele pedia uma coisa, pedia para contratar jogador, pedia para demitir técnico, que informações ele tinha presos, né? Como é que era o acesso dele às informações do Brasiliense? Infelizmente, quase nenhuma. Porque quando eu assumi, ele estava no regime fechado, né? Então, o único tempo que a gente tinha para falar sobre o Brasiliense era quando eu fazia as visitas lá, né? Então, é claro que a gente conversava sobre como é que estava indo e tal, mas ele tinha muito pouco acesso a essas informações. Agora, no momento de pandemia, por exemplo, ele tá aqui em casa, né? Estou em casa agora, tá trabalhando sempre.
mas a gente consegue ter uma proximidade maior. Claro que ele não pode ter a proximidade que ele gostaria, nem que eu gostaria que ele tivesse, né? Porque eu acho que uma das pessoas mais inteligentes, a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida é meu pai. Então, se ele tivesse mais à frente disso junto comigo, né, eu acho que a gente ainda estaria voando ainda mais longe com esse time, mas eu estou trabalhando muito para que a gente consiga. Mas, infelizmente, o que ele pode fazer ali dentro do clube e o que ele consegue de informações e de ter intervenções no meio realmente são muito poucas. Luísa, o quanto os problemas que ele enfrentou na justiça, a condenação, a prisão em regime fechado, depois semiaberto, o quanto toda essa situação prejudicou o brasiliense, né? Teve consequências ao brasiliense, seja na sequência do trabalho que vinha sendo feito, seja na busca por parceiros comerciais, por anunciantes. Como é que foi, como é que é hoje ainda a relação do nome Luiz Estevão com o brasiliense e as consequências que tem tudo que ele passou e vem passando? Eu, eu não acredito que a gente tenha consequências de tudo que ele vem passando, nossa família vem passando, né, judicialmente, com o time. Eu acho que são duas coisas ali separadas. Eu acho que a gente carrega esse nome Estevão ali no time com muito orgulho. Inclusive, eu tenho planos para montar um estádio próprio aqui em Brasília, né? E eu quero chamar ele de o Estevão, porque a gente tem o Horizão, tem o Abadião, tem o Cerejão. Aí eu não sei porque a gente não pode ter o Estevão, né? Eu acho. Ou o Luizão. Mas aí o Luizão é ambíguo, prefiro mais o Estevão. Aí, mas assim, infelizmente, todo esse processo é uma coisa que impactou muito no time, porque ele mesmo não tinha mais tantas possibilidades de acompanhar tão proximamente quanto ele gostaria, mesmo antes de ser preso, né, com todos os nossos, esse processo inteiro. Então foi um momento ali de caída do clube, tudo, e agora com a minha presença e com o esforço que a gente está colocando com comissão técnica, diretoria, tudo, a gente está conseguindo revitalizar esse sonho. Vamos falar sobre, então, a questão do estádio, né? Onde seria esse estádio? Seria em Taguatinga mesmo? Seria um estádio no lugar da Boca do Jacaré? Eu não sei ainda, é uma coisa que está muito em planos preliminares. Eu penso em fazer lá por perto de Taguatinga, Ceilândia, que é onde nossa torcida é mais concentrada. Mas eu vou ressaltar aqui que o estádio Cerejão, o Boca do Jacaré, né, ele não é do Brasiliense. Já foi uma época, mas não é mais. Ele pertence à administração de Taguatinga. O que a gente faz lá de reformas, qualquer coisa, reformas a gente não faz porque a gente não tem autorização. Mas o Brasiliense faz muitas doações lá para melhorar aquele estádio, né? Porque no momento é a nossa casa. Mas um dia nós estamos trabalhando para conseguir ter um estádio próprio. Infelizmente demora algum tempo, alguns anos, inclusive, para conseguir montar um estádio, porque não é só a gente ir ali comprar um lote e montar. Tem todo um outro processo burocrático e outros processos envolvidos. Mas realmente é um projeto que está só no início. Eu também não estou nem comentando muito sobre, porque senão as pessoas ficam doidas aqui me chamando para saber. Certamente a torcida fica empolgada, né? Hoje vocês têm um estudo, o Brasiliense tem quantos torcedores? Também não tenho essa informação para te dar de estudo, de nada. Se eu tivesse me perguntado antes, eu teria preparado algo, mas eu não sei te responder. Uma coisa que foi característica, e é característica, eu diria, do Brasiliense ao longo dos anos, né, de contratar jogadores experientes, jogadores com muita bagagem. Eu fui, antes de trazer você para essa entrevista, no site, vi aqui alguns jogadores que passaram pelo futebol goiano, que estão aí já com a idade, são aqueles jogadores já veteranos, assim, experientes. O Neto Baiano, atacante, Marcos Aurélio, meio atacante, que jogou aqui no Vila Nova, antes de ir para o Curitiba. O Zé Love teve passagem aqui pelo Goiás Esporte Clube. O Radamés passou recentemente pelo Vila Nova. E vocês contrataram, né, o Douglas, né, meia, ex-Grêmio, ex-Corinthians, jogou aí no futebol de Santa Catarina. Por que essa vontade, por que contratar tantos jogadores assim experientes? Porque a gente tem uma filosofia aqui que o que vale não é a idade deles, né? É a capacidade que eles têm de jogar futebol. E também é importante notar que a gente tem uma mescla muito grande, né, dos jogadores veteranos com jogadores novos no time. Então, isso eu pessoalmente, e eu acho que as pessoas que estão aqui concordam comigo, que é muito importante para um time ter essa mistura dos dois, da experiência
um pessoal mais novo, para a gente poder montar um time muito bem equilibrado. Você vê, por exemplo, quantos anos está o Cristiano Ronaldo? 35, 34? Não sei. Mas ele seria considerado um jogador de idade avançada, mas ninguém fala disso porque ele joga muita bola. Então, os jogadores nossos aqui que a gente tem que tem idade avançada, eu te garanto que jogam muita bola. Você vê também, por exemplo, o Zé Love. O Zé Love estava, assim, até o campeonato paralisar, ele só tinha jogado metade dos jogos do campeonato, né? Depois que ele não jogou a primeira metade do campeonato, jogou a segunda metade do campeonato e depois paralisou. Só contando essa segunda metade que ele jogou, ele já estava concorrendo a ser artilheiro do campeonato, né? Ele estava com um gol a menos do atual artilheiro do campeonato. Mas isso aí eu acho que já mostra o quanto que nosso time tem, o quanto que os jogadores veteranos têm aí para acrescentar. Juntamente, eu acredito, com os jogadores mais novos, né? Vocês têm um trabalho forte nas categorias de base. Como é que é a estrutura de vocês em relação aos jovens talentos? As categorias de base do Brasiliense, elas não. A gente está sem categoria de base há mais ou menos 10 anos. Por conta de problemas que decorreram naquela época. Foi bem na época que o Brasiliense, inclusive, ganhava tudo. Assim, foi trocentas vezes campeão dos juniores. Eu não consigo te dizer quantas. Mas depois desse tempo todo, tal, a gente tirou se afastou um pouco da base por problemas que eu não preciso assim, trazer à tona uma polêmica antiga, mas eu estava com um projeto esse ano, né, de voltar, a categoria de base do Brasiliense vai voltar. Eu estava com um projeto esse ano da gente disputar aqui os juniores que tem em Brasília, né, montar um time aí, um sub-19, sub-23, começar com as categorias mais altas e depois a gente ir conseguindo construir. Porque se a gente fizer tudo de uma vez, aí eu não acredito que o trabalho será bem feito. A gente tem que ir fazendo uma coisa de cada vez. Só que com o avanço aqui do coronavírus, primeiro tem que ter o Campeonato Candango, que ainda não tem data. Depois os juniores, então nem sabemos se vai ter esse ano. Então, mas certamente, se tiver, nós vamos estar lá e se tiver ano que vem, nós estaremos lá também no Campeonato de Juniores. O que acontece é que, bom, a gente não sabe como é que tá essa situação, né? Como é que vai ser resolvida essa situação da pandemia. A gente espera que todos estejam muito saudáveis. E a prioridade do Brasiliense nesse momento é subir o nosso clube profissional. Você é torcedora do Brasiliense. É o principal Claro. time ou tem paixão por outro clube? No Distrito Federal é muito comum torcidas, muitas pessoas torcerem para times do Rio de Janeiro. Eu sou fluminense roxa. Eu, meu pai, meu avô, minha mãe, meus irmãos, minha família toda. Nós somos todos fluminenses. Claro, o Brasiliense primeiro, mas se a gente tiver que torcer para outro time em alguma outra competição, é o Fluminense. O Brasiliense já jogou contra o Fluminense algumas vezes, né? E agora aqui no Brasiliense nós temos alguns jogadores que passaram por lá também. Chegou recentemente o goleiro, o Fernando Henrique, né? Que já passou muitos anos no Fluminense. O Radamés também é do Fluminense. E aqui tá até uma briga, porque nós temos alguns jogadores e técnicos que eram do Santos, outros que eram do Fluminense. Então tá uma briga aqui se o brasiliense é flusiliense ou se é santuzense. Tá uma briga aqui entre as torcidas, famílias, enfim, uma briga legal também, eu acho engraçado. Luísa Estevam, você é jovem, é mulher. O futebol, ele já fechou portas para você? Você já encontrou problemas por conta disso? Eu já encontrei vários problemas, inclusive eu encontro até hoje. As pessoas, até recentemente saíram algumas matérias falando sobre, né, eu estar aqui só por dizer, ou que é apenas um nome, ou que é o meu pai que comanda, enfim. Eu queria muito que fosse verdade, porque meu sonho é conseguir trabalhar junto com ele, né? Aí que a gente leva esse time pra... Ninguém para a gente mais. Mas eu acho que o preconceito, especialmente no início, foi mais por ser nova do que por ser mulher. Pelo menos aqui no âmbito, assim, aqui acima, no administrativo. Agora, com os funcionários do Brasiliense, com todo mundo que eu já trabalhei, que já passou pelo Brasiliense, eu não tenho nada a reclamar. Fui sempre muito bem tratada e muito bem respeitada, mesmo sendo nova, mesmo sendo mulher. Agora, torcidas rivais, diretorias rivais, outras mensagens, ameaças e xingamentos, até em jogo, em internet, em tudo. Eu já levei também em jogo
pancada, enfim, confusões. Então, aí eu não posso. É outra história, né? Mas é uma coisa que eu não posso controlar e eu acho que eu preciso também ter a força de vontade aqui para superar. Até porque eu quero subir esse time, além de ser pela nossa torcida, pelos nossos setores, nossos jogadores, é por mim, pelo meu pai, pelo sonho que a gente tem. Né? Então eu não tenho nada a provar para ninguém, a não ser a mim mesma, que a gente consegue aqui subir esse time que a gente tanto sonha em voltar ao lugar que ele merece estar, que é ali na Série B, Série A, num cenário nacional. O Brasiliense tem categoria feminina, tem futebol feminino, vai ter? Como é que vocês trabalham Vai essa? ter, vai ter. Tá no projeto. A gente está só com profissional, mas a gente está com um projeto de voltar com essas categorias mais avançadas da base e o futebol feminino também. Alguém tem que dar trabalho para o Minas e CESP aqui de Brasília, porque não dá não, elas ganhando tudo. Para elas também, enquanto a gente não tem um time. Então, Você tem alguma inspiração, algum dirigente nacional que você fala, poxa, que esse cara assim é uma inspiração, uma mulher no cenário nacional e internacional, alguma referência? alguma referência assim de outros clubes, eu sinceramente não tenho. A minha maior influência é o meu chefe, senhor Luiz, né, o meu pai. Então eu brinco, chamo ele de meu chefe às vezes. Mas ele é o dirigente que eu mais me inspiro. Né? E eu acho que também o meu trabalho eu vou fazer e estou fazendo da minha forma. Né? Então, quem sabe eu consiga servir de inspiração para os outros um dia. O Flamengo tá mandando no futebol brasileiro, como é que um time do tamanho do Brasiliense vê tudo que o Flamengo está conseguindo em campo, fora de campo? Que impacto, claro, né? Tudo que o Flamengo vem conquistando traz de consequência para um time do tamanho do Brasiliense? De consequência, eu não sei se traz algo, nem eu não vejo nada de negativo que o Flamengo trouxe ao Brasiliense, nem nada. Agora, sobre eles serem, que você falou aí, o Flamengo bombando, não sei o que, não sei o que, não sei lá, maior disso, daquilo, eu sou fluminense e também vão me abster de responder. A MP conseguida, acho que principalmente pelo trabalho do Flamengo, que avaliação você faz, que impacto isso pode ter para o brasiliense? Você acha interessante o brasiliense ter o direito de transmitir todos os jogos dele sem ter a autorização do time visitante? O Brasiliense sempre transmitiu os jogos. Há anos nós temos a nossa própria TV Brasiliense que transmite os jogos, e caso a equipe mandante decidir que quer que o Brasiliense transmita pelo nosso canal, porque é até bem mais avançado do que alguns outros aqui de Brasília, se eles optarem por ser também pelo canal deles ou por qualquer outro, nós não vemos problema nenhum. Também não temos nenhum problema com essa MP que foi conseguida lá, porque, assim, eu não tenho uma opinião sobre isso com o brasiliense, não afeta o brasiliense de forma negativa, eu não vejo o porquê, mas, assim, eu posso falar a respeito somente do meu clube, não dos outros. Entendo. Não, a gente acompanha a TV brasiliense, né? Vocês há muito tempo, né? Muito. Fazem um trabalho tanto tem a rádio brasiliense e tem a TV brasiliense, é um trabalho muito forte, muito bem organizado, o site também do brasiliense, né? Você tem muitas informações. Luísa, muito obrigado por nos atender para esse bate-papo, para essa entrevista, né? Se Papai do Céu puder te dar um presente hoje e você escolheu o brasiliense para estar em volta desse presente, qual seria? Hoje, Hoje. se falar hoje, assim, hoje eu vou dar um presente para você. Ser campeão candango e subir para a Série C esse ano. É isso aí que a gente vai querer. Mas não é o Papai do Céu que vai dar de presente pra gente, não. É nosso trabalho duro que vai conseguir. Obrigado por nos atender e tenha um bom final de semana. Obrigada, viu? Obrigada a vocês.